Muito bem, vamos falar um pouco sobre o chamado BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Olha, presta muito bem atenção nesse nome, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Por quê, professor? Porque o nome dele já fala quase tudo. Bom, primeiro, né? Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Esse banco foi criado pelo Dr. Vargas, que era um presidente nacionalista e desenvolvimentista. E eu vou lembrar para você uma coisa: ser desenvolvimentista para o Vargas significava apostar na industrialização. Isso mesmo. Então quer dizer que, professor, o BNDES foi criado para financiar a industrialização do Brasil? Perfeitamente. Quando o Dr. Getúlio Vargas criou o BNDES na década de 50, não é, ele veio para complementar a política de desenvolvimento industrial dele. Não é? Então, quer dizer, era um banco para financiar a expansão da base industrial do país. Né? Mas, né, eu devo lembrar também que o país, né, embora tenha tido uma expansão industrial muito considerável nos anos 50, né, também com o governo Juscelino Kubitschek, nos anos 60 e 70, com o chamado governo militar ou regime militar, né, na década de 70, o Brasil passa a investir pesadamente no agronegócio. E aí, como é que fica o BNDES? Bem, o BNDES, né, continua financiando o desenvolvimento industrial do país, mas agora ele também vai financiar a integração da cadeia do agronegócio. Como assim? A cadeia do agronegócio, Marco? Não estou entendendo. Você vai entender. É muito simples. Veja, não é o que realmente dá dinheiro é o produto industrializado, processado. Então, quando fala integração da cadeia do agronegócio, nós temos a agricultura, nós temos a logística, não é que vai levar para a indústria vai processar esse produto, né? Por exemplo, soja, fazendo óleo de soja, farelo de soja, outros produtos de soja, tá certo? E o comércio que vai exportar ou que vai vender para o mercado interno. Muito bem. Isso mesmo. Então quer dizer que o BNDES, além de financiar o desenvolvimento industrial brasileiro, ele também vai financiar a cadeia do agronegócio. Mas também o BNDES, né, nos últimos anos, também veio, não é, financiando, não é, os micro e pequenos empreendedores. Não é aqueles que são regidos pela Lei Complementar 123 de 2006. A microempresa e a empresa de pequeno porte, tá certo? Muito bem, então vai guardar isso aí também. E outra coisa, né? No passado, o BNDES estava vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MEDIC, né? Olha o nome do ministério como é que era, Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio. Mas que comércio é esse, professor? O comércio exterior. Então, o BNDES é um agente importante no financiamento das exportações. Mas toma cuidado, eu vou lembrar para você aquilo que eu já falei em outro vídeo, né? Tá certo? Início do governo Bolsonaro, 2021, 2020, 2019. 2019, o que é que ele fez? Né? O primeiro dia, 1º de janeiro do governo dele, professor, ele fez uma mega fusão de ministérios, né? Ele juntou o Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Se não me engano, o Ministério do Trabalho, todos eles com o Ministério da Fazenda. Ele fundiu uns 5 ministérios no Ministério da Fazenda. Então, em consequência disso, o BNDES, que é um banco que estava vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, não é? Agora ele está vinculado ao Ministério da Fazenda. Isso mesmo. Agora o BNDES está vinculado ao Ministério da Fazenda. Mas nós precisamos saber mais algumas coisas sobre o BNDES, tá certo? Algumas coisas entre as quais o BNDES é uma empresa pública. Por ser empresa pública, 100% do capital social do BNDES está na mão da União. O BNDES é uma entidade da administração pública indireta, assim como o Banco do Brasil, e logicamente está vinculada ao Ministério da Fazenda, assim como o Banco do Brasil. O BNDES não é uma sociedade anônima, mas é uma sociedade anônima no direito comercial, no direito das sociedades anônimas, na Lei 46404/76. Mas é uma sociedade anônima de capital fechado. O que é que isso significa? Que as suas ações não são negociadas na Bolsa de Valores, tá certo? Ah, muito bem. Professor, então tem que guardar essas coisas. Recomendável,
muito recomendável. Então vamos passar aqui no material que eu falei para você sobre BNDES, né? Isso aqui é passado. Atualmente está no Ministério da Fazenda. Empresa pública, BNDES, assim como a Caixa Econômica Federal, que eu falarei adiante, entidade da administração pública indireta, vinculada ao Ministério da Fazenda, tá? Ignora isso aqui que está aqui, né? Sociedade Anônima de Capital Fechado, no material para você já vai corrigido, né? E que mais? É uma entidade responsável pela política de investimentos de longo prazo do governo, né? Muito bem. Objetivos básicos do BNDES: fomentar o desenvolvimento econômico e social do país, por isso que chama-se Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, fortalecer o setor das empresas nacionais, por óbvio, não é principalmente da indústria, diminuir os desequilíbrios regionais, desenvolvendo novos polos de produção, gerar desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e serviços, é o chamado agrobusiness ou agronegócio, promover o crescimento das exportações, né? Tá certo? Então, portanto, logicamente, dessa forma, o BNDES vai fomentar o desenvolvimento econômico e, com o desenvolvimento econômico, vai melhorar as condições sociais do Brasil, tá certo? Fortalecendo as empresas nacionais, principalmente as indústrias e aquelas ligadas ao agronegócio, diminuindo os desequilíbrios regionais. Muito bem. Dito isto, né? Tá certo? Olha aí, desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e serviços, né? Nós vamos para a questãozinha de BNDES. Olha aí, né? De Banco do Brasil, perguntando sobre BNDES. Questão CESP-UNB. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criado em 1952 como autarquia federal, era autarquia federal. Foi enquadrado como empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, pela Lei 5.662 de 1971. Com relação ao BNDES, julgue os itens seguintes. O BNDES é órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que nem mais existe, que tem por objetivo apoiar empreendimentos que contribuem para o desenvolvimento do país. Aqui ainda está certo, mas Ministério da Fazenda. Então está errado, né? Já estava errado naquela época, continua errado hoje, né? E não é um órgão, é uma entidade vinculada ao Ministério da Fazenda. A parceria com instituições financeiras, que tem agências estabelecidas em todo o país, permite a disseminação do crédito, possibilitando maior acesso aos recursos do BNDES. Isto aqui, meu amigo, minha amiga, é verdadeira. Porque, veja, você já viu o BNDES lá no seu bairro? Não. Então, como é que o negociante, o administrador, né, tá certo, o empresário, né, vai conseguir obter uma linha de crédito do BNDES, por exemplo, um FINAME, financiamento de máquinas e equipamentos, né, tá certo? Que é uma linha de crédito com juros muito mais baixos do que os juros de mercado. Professor, né, o BNDES tem convênio com os principais bancos do país. Então, na verdade, o empreendedor, né, o industrial, o gestor do agronegócio consegue obter essas linhas de crédito por meio de bancos, né, múltiplos com carteira comercial, né, bancos de desenvolvimento, bancos de investimentos, né, ou seja, instituições conveniadas ao BNDES, né? Então, muito bem, né, que são os parceiros. A parceria com instituições financeiras que tem agências estabelecidas em todo o país, permite a disseminação do crédito, possibilitando maior acesso aos recursos do BNDES. Então, isso aqui está absolutamente correto. Muito bem, né? Então, está aí o chamado Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O próximo, você até sabe o tema.